pessoal, estamos aqui com mais um Ser Podcast e o nosso convidado de hoje é o Carlos Prado, hipnoterapeuta, e veio falar conosco e dar dicas para o seu empreendedorismo. Como você pode se destravar aí no seu empreender? Ele veio aqui dar algumas dicas pra gente. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. Primeiramente, gratidão por estar aqui, pelo espaço aqui com vocês. É muito bom poder estar aqui com vocês hoje. Estou aqui para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre hipnose e programação neurolinguística. Legal, bacana. Carlos, vamos começar falando sobre produtividade. Porque quando a gente sai de um CLT e entra no empreendedorismo, muitos empreendedores se veem perdidos ali, na sua própria produtividade. Porque quando você é CLT, você tem um horário ali a cumprir. E aí, quando você vira um empreendedor, profissional autônomo, dono do seu próprio negócio, como eu vou usar o meu tempo ao meu favor para ser mais produtivo? Tá, legal. Hoje em dia é uma dificuldade muito grande, né, do empreendedor. O antigo CLT, né? As pessoas, elas saem do CLT e elas acabam falando assim, pô, legal, agora eu vou empreender e vou ter um horário livre ali para eu fazer o que eu quiser. Uhum. E acaba procrastinando, procrastinação em cima de procrastinação, e acaba não fazendo as tarefas necessárias para poder ali ter sucesso no empreendedorismo. Ainda mais, muitas pessoas, elas acabam retornando para o CLT pelo medo, né? Pelo medo de não conseguir ali prosperar no empreendedorismo. Então, eu acho que hoje, eu falo muito sobre crenças, né? Tá. Crenças é aquilo que rege a nossa mente. Uhum. Então, hoje o Brasil tem muitas crenças sobre CLT. Se for perguntar para uma pessoa CLT, por que você trabalha 8 horas por dia? Ela sempre vai falar, não, porque eu tenho minha estabilidade financeira, eu tenho meu dinheiro, eu tenho lá o dinheiro que eu recebo todos os meses. Férias, os benefícios, né? Sim. E isso trava muito as pessoas. Por quê? Porque elas acreditam que aquilo ali ela realmente está estável. Uhum. Mas se você parar para analisar hoje, não existe estabilidade. A empresa que aquela pessoa está trabalhando pode fechar, pode falir, ela pode ser mandada embora, ela pode ser substituída. É tão instável quanto no empreendedorismo. Exatamente. Só que daí a pessoa, ela sai do CLT e ela não tem mais um chefe para mandar ela fazer aquilo que ela tem para fazer. Uhum. Quando você está ali trabalhando das 8 às 6, eu sempre falo que, para a maior parte dos meus clientes, parece que as pessoas elas têm mais comprometimento com os outros do que com elas mesmas. Então, quando você está trabalhando para uma empresa, então eu estou trabalhando para você, eu vou ter um comprometimento com você. Eu vou estar lá às 8, vou sair às 6. Uhum. Agora, quando é para o meu trabalho, eu não acordo mais cedo para poder estar trabalhando às 8 às 6. Isso eu acho que é o maior problema e dificuldade das pessoas, que é mudar as crenças, né? Uhum. Não, beleza, eu vou sair do CLT e eu vou empreender. Tá. Primeiro, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Aonde eu quero chegar? Qual é o objetivo? Uhum. As pessoas, muitas vezes, elas não têm o caminho, elas não têm aonde eu quero chegar. Uhum. E isso é muito importante. Por quê? Porque senão ela fica vagando, ela fica naqueles pensamentos, nossa, o que eu tenho para fazer hoje? Eu tenho que mexer no Instagram, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Uhum. E ela acaba procrastinando entre as tarefas, ela não acaba decidindo e não focando em absolutamente nada. Sim. Então, para uma pessoa ela ser produtiva, existem várias técnicas de produtividade, né? Uma das técnicas importantes de produtividade coloca Pomodoro. Já ouviu falar do Pomodoro? Pomodoro é aquele... Tem um... Como que chama? Sabe aquele bonequinho que a gente coloca para poder ver o bolo no forno? Isso. Isso é uma técnica muito importante. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele sempre está querendo economizar energia. Uhum. Então, se você fala que vai focar ali, querer focar 3 horas seguidas, é muito difícil a pessoa conseguir fazer isso. Sim. Então, é muito importante que a pessoa ela coloque um tempo para descanso. Então, começar ali colocando 30 minutos numa tarefa, focado, daí depois ela pega e sai 10 minutos e faz outra coisa. Vai relaxar, vai tomar uma água, tomar um café. Mesmo. Descansar a mente. Porque se você parar para prestar atenção hoje no CLT mesmo, quem que é a pessoa que é produtiva das 8 às 6? É muito difícil você pegar uma pessoa que ela realmente é produtiva no trabalho das 8 às 6. Sim. Não é. E uma coisa também muito importante é as pessoas entenderem que toda habilidade, ela é uma habilidade, ela começa a ser uma habilidade consciente. Uhum. Então, por exemplo, se você vai aprender a dirigir, você fica ali prestando atenção em tudo. Não sei se você se lembra quando você começou a aprender a dirigir, Sim. Você estava ali prestando atenção na marcha, você tinha que colocar o pé na embreagem, colocar a primeira, frear, acelerar. Até a velocidade com que você solta a embreagem. Né? Exatamente. E daí tem um momento ali que, até se você liga o som, você te atrapalha naquele momento Sim. de aprendizado. Sim. Só que o que o seu cérebro faz? O nosso cérebro, ele é incrível. O que ele faz? Ele coloca aquilo ali, ele armazena todas as informações até fazer com que aquela habilidade ela se torne uma habilidade inconsciente. Uhum. Hoje você consegue vir dirigindo, se maquiando, atendendo o celular. Não que seja certo fazer isso, né, gente? Mas hoje você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Por quê? Já é automático. Então, quando a pessoa ela sai do CLT...
geralmente ela já sai, muitas vezes ela não sai para fazer a mesma coisa que ela faz no CLT. Então, por exemplo, eu saí do banco, da área do banco, eu não fui fazer uma outra tarefa que não tinha nada a ver com o banco. Sim. Eu tive que aprender e fazer todas aquelas habilidades se tornarem habilidades inconscientes. Sim. E tudo isso gasta energia. Sim. Cansa, demanda. Sim. E essa energia, as pessoas elas acabam se frustrando por conta disso. Porque é tanta coisas novas para aprender. Quando você vira um empreendedor, você tem que fazer coisas que o RH fazia para você. Você tem que fazer você tem que fazer coisas que a parte de audiovisual fazia para você, a divulgação do seu produto, o Instagram. Então, são milhares de tarefas novas que a pessoa tem que aprender. Então, se eu fosse dar um conselho para um CLT hoje, busque continuar CLT por um momento, aprender essas habilidades para que elas se tornem inconscientes, que essas habilidades elas vão ajudar ela futuramente quando ela sair do emprego. Sim. Porque daí ela vai continuar fazendo, ela vai continuar sendo produtiva naquele... Se esse for o desejo de empreender, né? Com certeza. Se for o desejo da pessoa empreender, acho que esse é o caminho mais... Caminho. Foi o que eu fiz. Eu, em 2018, eu ainda estava no banco. Quando eu decidi sair do banco, foi quando eu mudei o propósito, né? Falei, nossa, porque acho que todo mundo, quando vai procurar um emprego hoje, ele busca a prosperidade financeira, né? Sim. Que foi o que eu queria, era a liberdade, ser livre financeiramente. E quando eu decidi sair do banco, eu falei assim, não, beleza, eu já tinha algum conhecimento sobre todas essas áreas. Daí eu falei, o que precisa acontecer para eu me sentir seguro do banco? Daí eu falei assim, não, beleza. Porque cada um tem um valor, né? As pessoas têm valores diferentes. E um valor muito importante para mim era a segurança financeira. Então eu falei assim, não, legal, então eu preciso de 10 meses de salário no banco. E daí eu fiz as contas, o que eu ia ganhar na hora que eu saí do banco, junto com o fundo de garantia e tudo mais. Falei, legal, já estou seguro financeiramente, então eu posso sair. Fazendo isso... Antes mesmo de sair, eu comecei a treinar as habilidades. Então, eu já atendia os clientes que eu atendo, eu já atendia. Por quê? Porque eu precisava ter maestria naquilo que eu estava fazendo para ter sucesso. Eu não podia simplesmente sair do banco e ver se ia dar certo os meus atendimentos. Sim. Então, daí, depois de muito tempo, que eu falei, não, beleza, eu tô pronto, agora eu posso sair do banco. Legal, depois dessa introdução, a gente vai voltar para uma parte muito importante que eu pulei. Fala um pouquinho de você, da sua formação, para o pessoal te conhecer. Então, primeiramente, meu nome é Carlos Prado, Carlos Henrique Prado, eu uso o Carlos Prado hoje. Tem uma clínica, chama Clínica Livremente, em Jundiaí. É uma clínica de hipnose e programação neurolinguística. Então, eu tenho 2 formações em hipnose. Fiz com o Pyong Lee, uma delas. Tenho uma formação com hipnose, tenho 2 de programação neurolinguística, tenho 3 de coaching e fiz administração. Na época do banco, eu fiz administração, fiquei 9 anos no Banco Santander. Entrei como estagiário, daí depois eu passei para caixa e gerente de pessoa física. E hoje eu busco ajudar as pessoas a saírem de depressão, ansiedade, ajudar elas a produzirem mais, mudando ali no subconsciente dessas pessoas. Bacana, bacana. Esse seu trabalho também envolve desbloqueio de mente? Eu digo assim, como que a gente pode ajudar o empreendedor a desbloquear a mente para a insegurança, para o medo? Porque, como você falou, cada pessoa tem um foco, né? Uma segurança. A sua segurança era estar bem financeiramente para poder tomar um próximo passo, né? No meu caso, vou falar depois um pouquinho a minha história, mas no meu caso... o que me movia era o meu filho, né? Pequeno, na época que eu queria acompanhar ele mais de perto. Então, isso foi o que fez eu mover ali os meus pensamentos e partir para o empreendedorismo. Você queria ter mais tempo com ele? Mais tempo com ele. Legal. Então, seria o tempo de qualidade com o filho. Legal. Então, cada pessoa tem... Mas eu me vi assim, né? Quando a gente sai do CLT para o empreendedorismo, você ainda se vê um pouco bloqueado ali. As ideias parecem que não fluem no começo. Então... Como é que funciona? É o que eu gosto de falar de todas as pessoas, né? Um ser humano, ele nasce... Existem coisas que são comprovadas cientificamente e existem coisas que eu vou falar aqui que é aquilo que eu acredito, tá? Porque é claro que eu não acredito em verdades absolutas. Eu acho que cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma mente, porque cada um teve uma cultura e pais, avós e professores que criaram essa pessoa. Sim. Então, eu acredito que um ser humano, ele nasce com a mente em branca. Então, você nasce e daí você escuta pessoas que são importantes para você. Então, se você parar para prestar atenção, se você lembrar quais são as coisas que você acha que você é incrível fazendo, muito provavelmente as coisas que você gosta de fazer hoje, você acha que você é boa fazendo, em algum momento da sua vida, alguém que era importante falou assim, nossa, Su, você faz isso com muita facilidade, isso é muito bom para você. Nossa, você fez, por exemplo, uma comida que alguém gostou. Daí você fala, nossa, que legal, eu fiz
fiz uma comida. Só que o negativo funciona também. Então, uma criança, quando ela tem pais, avós, professores, né? É muito difícil uma criança hoje ter só pessoas incríveis ao lado dela, pessoas que sabem criar, pessoas cheias de paciência, que sabem cuidar. Que estimulem, né? Que estimulem. Os meus pais, por exemplo, eu amo e honro eles, mas, infelizmente, na época... Porque, assim, nossos pais são crianças adultas. Então, eles também não sabiam, né? Eles não sabiam lidar com a situação. E, às vezes, eles têm mais insegurança que nós mesmos, né? Pelo tempo da educação ter sido diferente, enfim. Porque Exato. eu acho que eu sei o que você vai dizer. Eu também sofri esse bullying quando eu quis sair do funcionarismo público, do CLT. Sim, sim. E daí gera esse medo, essa insegurança. Então, assim, eu lembro... Eles passam esse medo pra gente. Exato. E isso desde criança. Então, eu lembro até hoje, momentos em que minha mãe falava assim, ó... Você não pode pegar copo de vidro quando eu era criança, porque senão você vai quebrar. Certo. E daí, criança, às vezes erra, né? Teimoso. Fui lá, peguei o copo de vidro, deixei cair e quebrar. Aquilo ali gera já uma emoção, né? Sim. Porque o nosso cérebro, ele aprende ou por impacto emocional, que são as emoções, ou por repetição. Sim. No caso, aprender a dirigir, você aprendeu por repetição. Mas um trauma, ele pode ser instalado numa pessoa num minuto. Então, no momento que caiu o copo no chão, e eu assustei, porque eu tinha feito coisa errada que minha mãe já tinha falado que não era pra eu pegar. E daí ela vira e fala assim, tá vendo? Eu falei pra você não pegar esse copo, você não presta pra nada. Pronto. Já entrou dentro do subconsciente, a partir daquele momento a pessoa ela pode acreditar que ela não presta pra nada. E daí é muito, muito complexo o nosso cérebro, porque assim, não vai me vir memória do que aconteceu. Vai vir a emoção. Sim. Então, toda vez que eu for tentar fazer alguma coisa, que é importante pra mim, o sentimento que eu senti no dia do impacto emocional, e vai vir aquele sentimento de, eu não presto pra nada, incapacidade, insegurança. Então, assim, é claro que existem coisas que a gente pode fazer, né, como meditação, alguns exercícios para poder identificar essas crenças, mas eu aconselho todo mundo passar por uma terapia, seja por um hipnoterapeuta, seja talvez por um psicólogo, é claro, procurar uma pessoa muito boa naquilo que ela faz, porque existem advogados bons, advogados ruins, psicólogos bons, ruins, coaches bons, coaches ruins, então e destravar isso, entender o que está lá no passado. Porque a hipnose, ela traz justamente isso. Muitas vezes eu volto no passado e a gente vê traumas, crenças das pessoas, sabe? Coisas muito bobas. E, tipo, o professor chamar o aluno na frente da sala de aula para poder explicar o dever de casa, e daí ele não fez o dever de casa. Daí, o que os amiguinhos vão fazer? Todo mundo vai dar risada. E daí você sente vergonha. E daí, toda vez que você precisar falar em público, o sentimento que vai vir é vergonha. Porque ela tem aquele trauma, aquela crença lá do passado. Olha só, então, tudo tem uma explicação, né? Eu acredito que tudo tem uma explicação. E olha que importante isso que você falou, que acho que não só para o empreendedorismo, a gente tem que ficar alerta e atento na educação dos nossos filhos também, né? Como a gente vai conduzir, como a gente vai falar com eles, né? Então, eu já tinha lido... eu acho que você deve ter ouvido falar dele, o Jerônimo Telmo. Nossa, eu fiz um dos cursos de coach, foi com ele que eu fiz. Li 2 livros dele excelentes, ele é muito bom. E ele fala muito isso, por exemplo, os diferentes tipos de reação. Se o seu filho derrubou um suco na mesa, né? Tem pais que vão explodir ali no restaurante. Sim. Você derrubou. E não é esse o certo, né? Seu filho está aprendendo o movimento de pegar. E você tem que deixar ele livre para isso, né? Então, se cair... Tá tudo bem, já foi, não tem como agora mudar. Vamos arrumar, vamos limpar, né? Exatamente. Então, eu, em casa, me policio muito em relação a isso. Então, de não ter, assim... Às vezes a gente pode querer explodir pelo trabalho que vai dar, mas não, tem que deixar. Entendeu? É mais ou menos aquela regra que a gente volta daí pro empreendedorismo, né? Falar um pouco sobre a empresa. Sim. É aquele bom chefe, aquele chefe e o líder, né? Sim. A diferença é que quando é um chefe, você fica com medo. Então, tudo aquilo de errado que você vai fazer, você fica com medo. A criança, ela fica com medo de derrubar de novo. Só que o medo, ele vai fazer o quê? Ele vai atrair aquilo pra ela de novo. Sim. Porque quando a gente tem medo de uma coisa, o que a gente faz? A gente pensa muito sobre aquilo. Só que estudos comprovam que quando você pensa muito sobre aquilo, é muito mais fácil pra você reproduzir aquilo. Você nunca pensou, por exemplo, eu não posso cair em tal lugar, ou eu não posso fazer tal coisa e aquilo exatamente acontece do jeito que você não queria? Por quê? Porque você imaginou. Então, você imaginou aquilo, e se você imaginou, é muito mais fácil de o seu cérebro reproduzir aquilo. Então, quando a gente fala sobre essa situação do chefe e do líder, então,
você já deve ter experiências de pessoas que foram chefes e líderes para você. Quando a gente não cumpre uma ordem do líder, a gente fica muito mais chateado. A gente não fica com medo, a gente fica chateado por não ter feito aquilo. Sim. Então, eu acho que os pais hoje, eles têm que ser líderes, não chefes, né? Chefes, com certeza. Para não causar esse... E até, como você bem disse, até levar isso para o empreendedorismo, né? Eu falo muito para as meninas lá no escritório, minha mãe também diz muito isso para elas, que só erra quem faz. Só erra quem faz. Né? Se você tá ali se esforçando, fazendo, você tá passível ao erro. Então, assim, eu falo para elas, a gente só não tem jeito para a morte. Pro resto, a gente tem jeito para tudo, corrige tudo. Exatamente. Então, tem que deixar as pessoas livres e à vontade para trabalhar, para aprender, para seguir, né? Com certeza, com certeza. Então, eu acho muitíssimo importante com isso. certeza, e o erro, né? O erro, ele faz parte da perfeição, né? Não a perfeição, né? A gente busca a perfeição, mas se você não errar, quantas vezes você errou para aprender a dirigir? Quantas vezes eu errei? A gente cai, pelo menos, acho que são 10 mil vezes antes de aprender a andar. Então, você erra 10 mil vezes para poder andar. Então, é normal, é natural. É como você vai lidar. Se você vê um erro como algo ruim, como você vai muito provavelmente afastar aquela tarefa de você. Agora, se você olha para o erro e fala assim, legal, como que eu posso fazer melhor da próxima vez? O que eu errei? Como que eu posso melhorar? Isso é uma mentalidade que a gente fala de abundância, né? Um mindset bom. Agora, quando tem um mindset de escassez, é um mindset que tudo pensa, nossa, eu fiz isso, eu não presto para isso mesmo, tá vendo? Nossa, eu errei, ó, eu deixei cair. E daí a pessoa, ela trava, e daí aquilo ali não flui. Então, uma dica de ouro aí para os empreendedores é focar na positividade, então. E isso. É que as pessoas, você pode perceber, tudo que a maior parte das coisas boas, as pessoas, elas meio que repudiam, né? Então, quando a gente fala autoajuda, a pessoa já fala, autoajuda. Preciso de autoajuda. Preciso de autoajuda. Então, é muito louco isso, porque assim, sim, precisa, todo mundo precisa. Quando que você aprendeu na escola sobre a sua mente? Então, sobre o seu cérebro. Eu ia falar isso. É importante você sempre evoluir também a sua mente. Exato. Então, assim, as pessoas, elas têm que parar de... Se você quer ser uma pessoa fora da média, igual o Jerônimo fala, né? Se você quer ser uma pessoa fora da média, você tem que fazer o que pessoas fora da média fazem. Que é acordar cedo, ir dormir cedo, ler mais, deixar mais a televisão de lado. Sim. Só que são coisas que é que nem... Que o mundo vai engolindo, né? Vai trazendo a gente para as coisas do mundo e a gente... Do mundo, né? Pra você se tornar uma pessoa alienada mesmo, pra ser só mais um, realmente. Mais um. Então, eu tenho acho que um desenho, né, um desenho que eu gosto de assistir, que eu não lembro o nome, que é do senhorzinho e do menininho, mas que ele fala muito isso. Ele fala exatamente sobre você fazer mais, repetir mais as tarefas. Quanto mais você repete as tarefas, melhor você fica naquilo que você faz. Então, é muito importante isso, esse todo aí. Tipo, eu vou repetir as tarefas e não importa... Perdi. Se perdeu. Perdi porque eu pensei no menininho, me perdi no menininho. Peraí. A gente tava falando da positividade. A positividade, exatamente. Daí, média, as pessoas querem que você fique na frente da televisão, coma um monte de doce, um monte de porcarias. Outro dia eu tava em casa e eu tava lendo sobre um artigo que, por exemplo, o suco. A gente toma um suco, mas se você parar para prestar atenção, uma laranja, se você fosse descascar todas as laranjas para fazer uma jarra de 2 litros de suco, ia te dar muito trabalho. Hoje a gente tem várias máquinas industrializadas que elas fazem isso pra gente. Então a gente facilita a dor. E isso faz muito mal pra gente, porque agora você tem uma jarra de suco que você pode tomar. Só que não tem a fibra do suco ali dentro, não tem nada do que é bom mais, só tem a parte da frutose mesmo. Sim. E isso acaba deixando o ser humano doente. Sim. Então o ser humano, ele tá muito, deixando muito ser influenciado pelo cérebro. Pela praticidade, pelas coisas automáticas, né? E tudo isso tem, se a gente for estudar a neurociência, né, ela explica. Imagina, a gente tá 2024 anos. A nossa espécie tem 350 mil anos. A evolução da nossa espécie vem há 350 mil anos. Antigamente, éramos nômades que andávamos de um lugar para o outro caçando alimentos. Então, hoje em dia, a gente tem a facilidade de ir no supermercado e comprar tudo aquilo que a gente quer. Só que, dentro do nosso cérebro, existem... Na hipnose, a gente fala assim, tá? Mas na psicologia e na psicanálise, eles falam de maneiras diferentes. Tá. Você vai ouvir id, ego, superego. Você vai ouvir sistema límbico, sistema reptiliano e córtex pré-frontal. E na hipnose, a gente fala...
inconsciente, subconsciente e consciente. Tá. Já explicando a hipnose. Inconsciente é o responsável pelos seus batimentos cardíacos, pela sua respiração, tudo aquilo que você não precisa pensar para fazer. Tá. Se você coloca a mão, por exemplo, em cima de uma frigideira, você não vai pensar, nossa, minha mão está numa frigideira, logo preciso tirar ela de lá, porque senão vai queimar. Não, é automático o seu reflexo. Por quê? Porque o seu inconsciente ele serve para duas coisas. Reprodução e sobrevivência. Tá. Então, o cérebro ele quer reproduzir e sobreviver. É isso. Só que, lá atrás, que a gente fala que são os neuróticos, né? Os neuróticos eram pessoas lá atrás que precisavam ficar assim, ó, a gente não pode dormir aqui porque aqui vai vir um leão e vai matar a gente. Tá. É esse pessimismo, é esse olhar para as coisas que podem acontecer de ruim para nossa espécie sobreviver. Só que existiram muito dessas pessoas porque eram natural naquilo. Então, o nosso cérebro tem ainda enraizado dentro da gente isso. Então, tudo ele quer economizar bateria. Então, entre você comer uma coisa saudável, ele vai preferir muito mais comer algo com muito açúcar e gordura. Por quê? Porque ele acredita que no dia seguinte não vai ter comida. Ele não consegue, essa parte nossa inconsciente, ela não consegue entender que, não, se eu for no supermercado, eu vou ter o que comer. Tanto é que basta ter uma notícia na Rede Globo ou em qualquer outro canal de, vai acontecer tal coisa, que as pessoas vão fazer o quê? Elas vão ao supermercado e vão abastecer a casa delas, que tem faltas alimentos no supermercado. Que é essa parte nossa do medo, que é para nossa sobrevivência. Daí, acima desse inconsciente, tem um subconsciente. O subconsciente é onde grava todas as suas emoções, memórias, tudo aqui, todos os traumas estão ali no subconsciente. Então, daí... Dizem, na hipnose, eles falam que 95% das nossas decisões, elas são tomadas pelo inconsciente, não pelo consciente. Olha só. Então, as nossas decisões, quando você acorda, imagina que assim, quando você acorda, o seu consciente é como se tivesse uma energia, uma bateria, tivesse carregado. Você dormiu lá, descansou, tem a bateria. Conforme vai passando o dia, essa bateria ela vai acabando. No final do dia, você já não tem mais a capacidade de decidir as melhores decisões para você. Você é totalmente influenciada por que está dentro do seu subconsciente. Agora, aproveitando um gancho aí do que você está falando, por que às vezes a gente tem os melhores insights no meio da noite? Por que às vezes você tem os melhores insights no meio da noite? Eu, acordo. Eu já acordei às 2 da manhã e tive que escrever no bloco de notas o que veio na mente. Então, muito provavelmente é porque você não está praticando a presença plena, de estar sem pensamentos. Então, assim, porque quando você... É muito desafiador falar sobre isso, porque é difícil, né? As pessoas falam, não, como assim sem pensar? Sem pensar. Existe essa possibilidade. O nosso cérebro, ele fica processando passado e futuro. O futuro, ele vai te gerar ansiedade, que é muito provavelmente a pessoa, se ela for negativa, é claro, né? Se for positivo, não. Vai gerar empolgação, mas se for... Isso eu quero falar depois também. Mas se for negativa, a pessoa ela vai gerar ansiedade. Nossa, se eu fosse pensar, nossa, amanhã eu tenho que ir no podcast, meu Deus, eu vou falar no podcast... Vai gerar aquele frio na barriga, um medo, uma insegurança. Se for do passado, nossa, por que eu fiz aquele podcast daquele jeito? Eu devia ter falado isso. Vai gerar uma frustração e uma tristeza dentro de mim. Mas e o presente? Mas e o aqui e o agora? A gente está aqui e agora. As pessoas, elas não prestam atenção. Então, você pode... O fato de você ter os insights à noite é porque é o momento que a sua mente está descansada. Tá. E ela está apta ali a ter a melhor parte da criatividade dela. Entendi. Porque durante o dia você não deixa. Você simplesmente está pensando muito no passado, no futuro, na sua filha, na escola. Entendeu? Então, muito provavelmente é por isso. Legal. E um gancho que eu queria puxar disso é a programação neurolinguística, né? Tá. A programação neurolinguística é a maneira como a gente fala. Então... Não falando sobre religião, falando sobre espiritualidade. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Eu acho que isso todo mundo já deve ter ouvido. A palavra tem poder, tudo aquilo que você fala tem poder. Sim. E as pessoas falam tudo que vem na cabeça delas, sem filtrar, sem pensar. Sem o poder do pensamento. Sim. Eu acho que todo mundo tem na cabeça duas vozezinhas, né? Que a gente costuma falar, o diabinho e o anjinho, Sim. que pode ser a intuição e o ego. Então, quando você fica no estado de presença plena, com a mente vazia, quieta, em silêncio, você não... Porque assim, quando você está pensando, muito provavelmente não há um pensamento novo. É uma lembrança de um pensamento. Você sempre tem uma lembrança de um pensamento. O insight, sim, é um pensamento novo. Tá. Entendeu? Só que se você tiver sempre remoendo pensamentos do passado e do futuro, não tem como você
dá espaço para abertura para um pensamento novo. Porque o insight é justamente isso, é um pensamento novo. Sim. O restante é só lembranças de pensamentos. Sim. Então, na PNL, a gente fala que, por exemplo, assim, você que tem filhos, você não vai falar para sua criança, geralmente você fala assim, não mexe aí. Se eu falar para você agora, Su, não pensa num elefante cor-de-rosa. Já pensei. Já pensou? Então, muito doido, né? Então, a palavra não, o nosso cérebro ele não consegue processar. Ele não processa. Por quê? Você falou o não, a sua mente já vai lá, ela tira o não e ela processa exatamente aquilo que você falou. Pra criança, no caso, tem que explicar o porquê que ela não pode mexer ali, né? Exato. Ou não, direcionar ela. Por exemplo, tem crianças que elas não querem tomar banho. Uhum. Testa com ela. Fala assim, você quer tomar banho agora ou daqui 5 minutos? Você dá 2 opções pra ela. Sim. Ela tá tendo o direito de escolha dela. Uhum. Ela fala assim, mamãe, daqui 5 minutos. Daí você marca 5 minutos e faz ela honrar o compromisso. Ela vai. Ela, muito provavelmente, ela vai fazer isso. Sim, sim. O Jerônimo fala bastante sobre isso. Sim, eu já faço. Já faz? Executo bastante isso. E funciona, não funciona? Então agora você fala assim, não, você vai agora. Você vai bater de frente com ele e vai gerar aquele atrito, aquele estresse todo. Exatamente. Então a PNL, ela vem pra ensinar as pessoas... Porque assim, o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Sim. Tudo aquilo que você fala, se você fala assim pra mim, geralmente muitas pessoas vêm lá na clínica e falam assim, nossa, Carlos, eu sou muito esquecido. Então você vai ser. Porque tudo aquilo que você fala pra você, é muito doido isso. Por mais que às vezes as pessoas elas cometam, falem mentiras, no nosso eu interior, a gente nunca quer passar como mentiroso. Então, se você fala alguma coisa, é igual mentir, falar aquela mentirinha pra mãe. Mãe, eu tô com dor de cabeça, eu não quero ir pra escola. Daí você não vai pra escola e daí você fica com dor de cabeça. Parece que, foi castigo de Deus. A sua mente, ela tá reproduzindo aquilo que você tá falando. Então, mais um conselho aqui pras pessoas ao invés de falar sou ansioso, muda pra estou. Porque o estou é um estado atual. E você pode mudar. Me corrija se eu estiver errada, mas, por exemplo, quando isso acho que a gente pode levar até para o empreendedorismo também, mas a partir da infância, acredito eu. Uhum. Se hoje, por exemplo, você dá 2 opções para o seu filho de escolha, como a gente estava falando, ele já tem ali um poder de decisão. Sim. Né? A gente está dando dentro da limitação dele, do que ele pode decidir, a gente está dando ali um poder de decisão. Isso eu acho que já traz segurança para ele, desde pequeno, de que ele pode decidir pelas coisas dele, de que ele pode escolher. Exatamente, então, ele tem autonomia. Que ele tem autonomia. Agora, se você tem uma educação contrária a isso, você vai crescer um adulto inseguro. Inseguro, alienado, que vai querer um chefe... Que vai esperar alguém te dar um comando pra você fazer alguma tarefa ou algo assim. Exatamente. Vai ficar esperando sempre dos outros e vai acabar culpando as outras pessoas. Sendo que a gente é o único culpado das nossas dores, dos nossos sentimentos, das nossas ações. E se a gente fica esperando... o que eu falo pra todo mundo, se você fica esperando de fora aquilo que tá dentro do seu coração, você saiu do CLT pra ir fazer algo que você ama, que você gosta, pra você ter mais tempo com a sua família, mas pega e fala pra todas as pessoas antes, eu não sei como que era você, mas eu tinha um salário muito bom no banco e as pessoas elas me reconheciam por isso. Quando eu falei pra todo mundo que eu ia sair do banco, você tá louco? Você tá maluco? Você vai sair do banco pra ser... Porque na época eu comecei como coach, né? Que eu tinha falado pra você. Você vai sair pra fazer isso, mas você não sabe se vai dar certo e não sei o que, não sei o que lá. Modinha. É modinha, não vai dar certo. Mas eu sempre falo, tá no coração da outra pessoa a mesma coisa que tá em você? Não tá, então não adianta você querer buscar fora de você, a menos que são pessoas que têm aquilo que você quer. Sim. Então, por exemplo, aquele casal ali, nossa, que casal incrível, eles estão se dando muito bem. Nossa, então eu vou me aproximar deles, porque eu quero que meu relacionamento seja bom também. Agora eu vou ficar andando com aqueles rapazes, aquelas pessoas que falam que depois do casamento a vida fica um desastre. A minha vida vai ficar como? Um desastre se eu casar. Sim. Então por isso que eu falo, a programação neurolinguística é muito importante. Acho que todo mundo deveria buscar um pouco de conhecimento para entender, para realmente utilizar a linguagem da maneira certa. Para que ela não se atrapalhe, não se frustre. Sim. Olha, muito bacana, mas eu acho que a gente não pode dar todo o spoiler pro pessoal. Acho que a gente tem que deixar uma curiosidade aí pra eles te procurarem. Não, legal. Fala pra gente onde tá a sua clínica, deixa seu arroba aqui pra gente, por favor. Tá, legal. Minha clínica fica em Jundiaí, tá? Posso passar o endereço que eu tô sem... você quer um endereço mesmo? Não, depois a gente põe na descrição do vídeo. Tá, legal. E meu arroba é @carlosprado_oficial.
No Instagram. No Instagram, Tá. isso, exatamente. Gente, esse foi o Carlos Prado, falou um pouquinho pra gente sobre comunicação neurolinguística, né, sobre hipnose, né? Que Então ele falou um pouquinho com a gente, deu várias dicas de como pode te ajudar no empreendedorismo, de como pode te ajudar na educação dos seus filhos aí para eles se tornarem pessoas mais seguras, de como você pode desbloquear sua mente e se tornar uma pessoa mais segura depois de tantos traumas e tantos nãos que a gente ouve ao longo da vida, né? Exatamente. Então fica aí, eu te agradeço imensamente por ter vindo, por ter participado, por ter esclarecido pra gente aí um pouco sobre esse assunto tão importante, no meu ver, para empreender. Com certeza. E pode eu agradeço falar, você a oportunidade por estar aqui com vocês, tá? É incrível poder ter espaços assim para poder realmente falar para as pessoas, né? Que muitas vezes as pessoas elas estão ali perdidas, às vezes sofrendo um trauma, sofrendo algo que às vezes elas nem sabem, elas podem simplesmente resolver com uma sessão, às vezes uma leitura de um livro, ou às vezes se espelhar em pessoas que são importantes para ela. Exatamente. Eu te falei que eu li 2 livros do Jerônimo, né? Então, e assim, eu nem achava que eu precisava de ajuda. E você vê, depois que você lê sobre produtividade, você vê, caramba, quanta coisa eu posso mudar. Então, de repente, não só um terapeuta, como a gente falou aqui, mas psicólogo, um psiquiatra, né? também, sim. Pessoas que possam te ajudar, sim, no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Sim, então, com certeza. É isso, muito obrigada pela sua Eu que presença. agradeço, gratidão. Tchau, tchau, gente, até a próxima. Boa.